Você já sentiu que, de repente, percebe coisas que ninguém mais nota? Um arrepio do nada, uma voz interna que parece mais real do que os pensamentos, ou até mesmo a sensação de estar sendo guiado por algo maior. Isso não é coincidência, é o chamado da sua mediunidade. Antes de revelar os 7 tipos mais comuns de mediunidade e mostrar como você pode reconhecer se já está vivendo algum deles, eu quero que você participe comigo agora. Escreva nos comentários uma frase simples, curta e poderosa. Ativo minha mediunidade. Essa é uma forma de selar a sua presença aqui, de mostrar ao universo que você está pronto para despertar ainda mais o seu dom espiritual. E acredite, quando você escreve isso não é apenas um comentário, é um decreto energético. Agora, respire fundo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga suas experiências espirituais. Estamos prestes a decifrar juntos um dos maiores segredos da alma, os 7 caminhos através dos quais a mediunidade se manifesta no ser humano. Mas o que é a mediunidade? A palavra mediunidade vem do latim medium, que significa literalmente ponte, meio, canal. E é exatamente isso, um dom que transforma o ser humano em ponte entre o mundo visível e o invisível, entre a matéria e o espírito, entre a vibração densa da Terra e as dimensões mais sutis do universo. Mas a mediunidade não é privilégio de poucos. Ela não pertence a uma religião, nem está limitada a templos, dogmas ou rituais específicos. Ela é parte da essência humana. Todos nós nascemos com algum grau de sensibilidade espiritual. Uns percebem em sonhos, outros em intuições súbitas, outros sentem arrepios, pressões no ambiente, ou até mensagens vindas de lugares que a mente racional não consegue explicar. A mediunidade é como uma antena. Alguns já nascem com ela afinada, captando com clareza cada sinal. Outros ainda estão ajustando a frequência, aprendendo a diferenciar o que vem da mente comum e o que vem de uma fonte maior. E aqui existe um segredo poderoso. Quando você começa a reconhecer sua mediunidade, o universo responde. As experiências se intensificam, os sinais ficam mais claros e a sua vida começa a ganhar um novo sentido. Mas é preciso coragem, porque a mediunidade não é apenas ver, ouvir ou sentir. Ela é um chamado de alma, um convite para lembrar que você nunca esteve sozinho, que a vida é muito maior do que os olhos físicos podem enxergar. E hoje, você vai perceber que talvez já esteja vivendo essa realidade sem ter colocado um nome nela. Porque cada tipo de mediunidade é como uma chave, e talvez uma dessas 7 chaves já esteja nas suas mãos. O primeiro tipo, clarividência. Imagine por um instante que seus olhos físicos se abrem para uma segunda visão. De repente você percebe formas sutis, cores ao redor das pessoas, vultos passando de leve pelo ambiente, ou até cenas que parecem não pertencer ao tempo presente. Esse é o dom da clarividência, a capacidade de enxergar além do véu da matéria. Algumas pessoas veem com clareza figuras espirituais, outras captam imagens rápidas como flashes, quase sempre ligados a mensagens ou avisos. Em certos casos, a clarividência aparece nos sonhos. Você dorme e, em meio ao sono, tem visões tão reais que acorda com a sensação de que aquilo realmente aconteceu. Mas a clarividência não se limita a ver espíritos. Ela também pode revelar campos de energia, auras, símbolos, cores vibracionais, que mostram o estado espiritual de uma pessoa ou de um lugar. O segredo aqui é compreender que a clarividência não é apenas olhar para além do físico, mas decifrar aquilo que se mostra. Porque as imagens que chegam muitas vezes são simbólicas, exigindo interpretação. É como se o universo falasse em uma linguagem visual e a sua alma fosse chamada a traduzir. Você já teve a sensação de ver algo pelo canto do olho, mas quando vira, não há nada lá? Ou aquela impressão de luzes, brilhos, até vultos? Isso pode não ser imaginação. Pode ser o primeiro sinal do despertar da clarividência. E lembre-se, quanto mais você aceita, mais clara se torna essa visão. A resistência fecha o canal, mas a confiança abre a porta. O segundo tipo,
clareaudiência. Feche os olhos por um instante e imagine ouvir algo. Não com os ouvidos físicos, mas com uma escuta mais profunda, como se a sua consciência captasse palavras, frases ou até músicas que surgem do nada. Essa é a clareaudiência, a capacidade de ouvir vozes, sons ou mensagens vindas de dimensões espirituais. Às vezes, essa percepção se manifesta como um pensamento que não parece seu. Outras vezes, como uma voz sussurrada dentro da mente, ou até um som nítido que ecoa no ambiente, mesmo que mais ninguém ao redor perceba. Muitos médiuns clareaudientes relatam ouvir seus guias espirituais. Palavras de alerta em momentos de perigo, ou frases curtas que trazem conforto e orientação. É como se uma frequência invisível estivesse sempre transmitindo, e a alma do médium funcionasse como um rádio sintonizado. Há um detalhe importante. Na clareaudiência, nem sempre a mensagem vem como uma voz externa. Muitas vezes, ela se mistura aos seus próprios pensamentos, mas com uma qualidade diferente, mais firme, mais sábia, mais serena do que aquilo que você costuma pensar sozinho. Talvez você já tenha vivido isso. No meio de uma decisão difícil, uma frase surge clara dentro de você, trazendo a resposta que precisava, ou até a lembrança repentina de uma música que, de forma misteriosa, contém a mensagem que o momento pede. É assim que o universo fala com quem tem esse dom desperto. E quanto mais você confia e silencia a mente, mais nítidas se tornam as vozes do mundo espiritual. A clareaudiência é, portanto, uma escuta além da matéria. Um chamado para perceber que a vida está sempre tentando conversar com você. O terceiro tipo, psicografia. Imagine pegar um papel e uma caneta apenas para rabiscar, e de repente, perceber que sua mão se move sozinha, escrevendo palavras que não parecem vir de você. É como se uma inteligência maior conduzisse seus gestos, trazendo mensagens, orientações e até revelações. Esse é o dom da psicografia, a escrita mediúnica. Ela pode se manifestar de diferentes formas. Escrita intuitiva, quando as ideias chegam com tanta clareza e velocidade que você apenas anota, como se estivesse recebendo um ditado espiritual. Escrita semiconsciente, quando você sente uma força conduzindo sua mão, mas ainda tem certa noção do que está sendo escrito. Escrita automática, quando a consciência se afasta e o espírito utiliza diretamente o corpo do médium para escrever, sem interferência da mente racional. Muitas pessoas que nunca ouviram falar em psicografia já vivenciaram pequenos lampejos dela. É aquele momento em que você escreve algo em seu diário, em uma carta ou até em uma mensagem de texto, e depois de ler, sente que aquelas palavras não vieram exatamente de você. É como se uma sabedoria maior tivesse usado sua mente como instrumento. A psicografia é uma das formas mais belas de mediunidade, porque permite registrar mensagens que podem atravessar o tempo. Palavras que tocam corações, curam dores e guiam pessoas podem ser preservadas e compartilhadas por meio desse dom. Mas há também uma responsabilidade, porque o médium psicógrafo precisa cultivar clareza, ética e intenção elevada. Afinal, a mão que escreve é humana, mas a mensagem vem do espírito e deve ser tratada com reverência. Se você já sentiu a necessidade de escrever sem saber ao certo o motivo, ou já percebeu que suas palavras ganharam uma força inexplicável, talvez esse seja o seu canal espiritual. O quarto tipo, intuição mediúnica. Todos nós já sentimos aquela voz interna que sussurra: não vá por esse caminho. Fale com essa pessoa agora. Espere mais um pouco, a resposta virá. Essa voz não é apenas fruto da mente, ela é o eco da sua alma e muitas vezes a manifestação da sua intuição mediúnica. A intuição é o canal mais universal da mediunidade, porque conecta o ser humano ao campo de informações sutis que envolve toda a existência. É como se a sua consciência tivesse acesso a uma biblioteca invisível, um espaço onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Mas aqui está o detalhe. Nem toda intuição é apenas psicológica ou fruto de experiências anteriores. Em muitos casos, ela é uma mensagem clara de guias espirituais, de energias protetoras que se comunicam sem palavras,
apenas pela sensação de saber o que precisa ser feito. Talvez você já tenha experimentado isso. Pensou em alguém e minutos depois, essa pessoa entrou em contato. Sentiu que não deveria ir a determinado lugar e depois descobriu que evitou um problema. Teve uma ideia repentina que parecia surgir do nada, mas que trouxe solução para algo que você buscava há tempos. A intuição mediúnica é um dos dons mais preciosos porque está sempre disponível. Não exige preparo especial nem rituais complexos. Exige apenas atenção, silêncio interno e confiança. E aqui mora o grande desafio. Muitas pessoas ignoram a própria intuição, tratam-na como coincidência e assim fecham o canal. Mas quando você aprende a escutar e a seguir essa voz interior, sua vida começa a se alinhar com o fluxo do universo. A intuição é a linguagem da alma. E quanto mais você a honra, mais ela se fortalece dentro de você. O quinto tipo, sensitividade ou empatia energética. Você já entrou em um lugar e sentiu um peso no ar, como se algo invisível drenasse sua energia? Ou já esteve perto de alguém e, sem que a pessoa dissesse nada, sentiu sua dor, sua tristeza ou até sua raiva, como se fossem suas? Esse é o dom da sensitividade energética, também conhecido como empatia mediúnica. Médiuns sensitivos funcionam como esponjas vibracionais. Eles captam com intensidade as energias do ambiente, das pessoas e até dos espíritos que circulam por perto. Por isso, muitas vezes sentem arrepios, calafrios, pressão no peito, mudanças repentinas de humor ou até sintomas físicos que não têm explicação médica clara. Mas é importante entender, essa sensibilidade não é uma maldição, é na verdade um radar espiritual extremamente refinado, que permite perceber o que os olhos e os ouvidos comuns não veem. A empatia energética é fundamental porque revela o estado vibracional de tudo ao redor. Com ela, você pode detectar se uma pessoa está precisando de ajuda, se um ambiente está carregado ou harmonizado, e até se uma decisão está em sintonia com o seu caminho de alma. No entanto, esse dom exige cuidado, porque sem proteção energética, o médium sensitivo pode acabar absorvendo dores, medos e cargas emocionais que não pertencem a ele. É por isso que práticas como oração, meditação, banho de ervas, contato com a natureza e técnicas de limpeza espiritual são tão necessárias para quem carrega esse tipo de mediunidade. Talvez você já tenha se perguntado, por que me sinto tão cansado depois de conversar com certas pessoas? Por que ambientes lotados me deixam exausto? A resposta pode estar aqui. Você é um sensitivo, um médium da empatia energética. Esse dom é poderoso porque permite curar e compreender profundamente a dor alheia. Mas também é um chamado de responsabilidade. Aprender a sentir sem se perder no que não é seu. O sexto tipo, psicofonia. Imagine uma situação em que você se torna um canal para mensagens espirituais, mas desta vez não pela visão ou pela escrita, e sim pela fala. Essa é a psicofonia, ou a mediunidade de fala. O médium psicofônico permite que uma consciência espiritual se expresse através de sua voz, trazendo ensinamentos, conselhos ou alertas. Alguns médiuns falam palavras completas, outros usam frases curtas, mas a essência é a mesma. A voz humana torna-se ponte para o mundo invisível. Existem diferentes formas de psicofonia. Mediunidade consciente. O médium fala e sente claramente a presença da energia que o conduz, mantendo o controle da própria consciência. Mediunidade semiconsciente. O médium sente que outra força está falando através dele, mas ainda tem percepção parcial do que é dito. Mediunidade inconsciente. A consciência do médium se afasta completamente e a mensagem é transmitida diretamente pelo espírito. A psicofonia é poderosa, porque transforma palavras em energia viva. A voz carrega não apenas informação, mas também vibração, sentimento e intenção. Quem ouve pode sentir emoções intensas, clareza mental ou uma paz profunda, dependendo da mensagem transmitida. Se você já percebeu em momentos de silêncio ou meditação que consegue falar para si mesmo ou para outros de maneira quase automática, trazendo orientações precisas,
talvez esse seja o seu canal se abrindo. É um dom que exige disciplina, porque a fala mediúnica é uma ferramenta de transformação, mas também de grande responsabilidade. Cada palavra pronunciada por esse canal pode tocar vidas, elevar consciências ou, se mal usada, gerar confusão. A psicofonia nos lembra de que a mediunidade não é apenas percepção, é ação. E que, quando usada com amor e ética, a voz de um médium se torna instrumento de luz e orientação. O 7º tipo, desdobramento ou projeção astral mediúnica. Feche os olhos por um instante e imagine que seu corpo físico permanece em repouso. Enquanto isso, sua consciência se desprende, flutua e começa a percorrer espaços que os olhos comuns não podem ver. Essa é a essência do desdobramento ou projeção astral mediúnica. Um tipo de mediunidade que permite ao espírito do médium experienciar dimensões sutis, explorar energias ao redor e até interagir com outras consciências. No desdobramento, a experiência pode variar. Alguns médiums percebem o corpo astral como leve e flutuante, explorando ambientes familiares ou distantes. Outros têm encontros com entidades espirituais ou recebem mensagens durante a jornada. E há aqueles que vivenciam o desdobramento de forma espontânea, muitas vezes durante o sono ou estados meditativos profundos. O grande poder dessa mediunidade está na expansão da consciência. Ao experienciar outras dimensões, o médium aprende a compreender que a realidade física é apenas uma camada da existência. Ele percebe a interconexão entre tudo, entre pessoas, lugares e energias, e entende que cada ação no plano físico reverbera em múltiplos níveis. Mas, assim como nos outros tipos de mediunidade, há necessidade de preparação e cuidado. O desdobramento exige disciplina mental, proteção energética e respeito pelas leis do mundo espiritual. Sem isso, a experiência pode ser confusa ou até desconfortável. Se você já sentiu a sensação de sair do corpo durante sonhos vívidos ou estados de meditação profunda, talvez tenha tocado nesse dom de forma natural. E o mais fascinante, ao treinar e desenvolver essa capacidade, o médium se torna um viajante consciente entre mundos, adquirindo clareza e compreensão espiritual únicas. O desdobramento nos mostra algo poderoso, que a mediunidade não é apenas um conjunto de habilidades, mas uma jornada de expansão da alma, um convite para perceber a vida e o universo com profundidade, consciência e reverência. Faço uma observação nesse momento. Esses 7 tipos de mediunidade não são os únicos, mas os mais comuns de serem encontrados. Portanto, posso afirmar que há uma grande chance de você ter um ou até mais que um deles. E agora que você conheceu os 7 tipos de mediunidade que você pode ter, é hora de refletir sobre algo poderoso. Cada um desses dons não é apenas uma habilidade isolada. Eles são portais da sua alma, ferramentas que o universo lhe deu para compreender a si mesmo, ao próximo e a realidade invisível que nos cerca. Alguns já estão mais despertos em um tipo, outros percebem sinais sutis em outro. O importante é que todos podem ser reconhecidos, cultivados e expandidos. E aqui está o que eu quero que você faça agora. Deixe nos comentários uma frase curta, simples e poderosa. Ativo minha mediunidade e em seguida conte para nós. Qual dos 7 tipos você tem e qual achou mais interessante? Isso não é apenas um comentário, um ato de conexão com a sua própria energia, um gesto de alinhamento com o seu chamado espiritual. E eu quero ler cada um deles, porque essas respostas são a prova de que estamos todos trilhando juntos essa jornada de consciência e despertar. E atenção, no próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo. Vou trazer dicas práticas e espirituais de como ampliar e desenvolver cada tipo de mediunidade, para que você possa fortalecer seu canal de percepção, proteger sua energia e despertar o seu potencial completo. Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você não vai querer perder essa oportunidade de evoluir, experimentar e viver a mediunidade de forma consciente e poderosa. Lembre-se, mediunidade é um dom da alma,
uma ponte entre você e o universo. Quanto mais você se conecta, mais claro fica que a vida é muito maior do que os olhos podem ver e que você está exatamente no caminho certo. O despertar da mediunidade é também o despertar da consciência plena. E a cada passo que você dá, mais próximo está de viver alinhado com a sua luz interior e com o fluxo do cosmos.